tudo bem? Espero que sim. Você acabou de ganhar um presentão. Trata-se de uma coletânea com 15 filmes curtos, em torno de 2 a 3 minutos, com dicas, informações úteis e valiosas sobre diversos assuntos, ok? Então, acomode-se no seu sofá preferido, na sua poltrona, ouça e assista com atenção. E depois você me conta, tudo bem? Até mais! Ahá, pessoal! Meu nome é Armando Fantini, da Refresh Brasil. Meu negócio é criar soluções inteligentes para pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida, com o objetivo de proporcionar alegria, prazer, diversão, união da família e dos amigos, seja nos passeios na praia ou nas trilhas na mata, como principalmente nos banhos de mar, lagos, represas e rios. Tudo com conforto e segurança, a fim de causar sensações e momentos inesquecíveis. Agora, preste bem atenção no que eu vou revelar para vocês. O que significa a saudação Ahá, que faço todas as vezes nas minhas stories. Ahá é uma expressão indígena, tipo grito de guerra, que pronunciada em alto e bom som, afasta as coisas ruins e negativas e atrai energias positivas e bons fluidos. Portanto, ahá, pessoal! Hoje eu vou lançar um manifesto. Isso mesmo, um manifesto. Muita coisa mudou, está mudando e vai mudar ainda mais. Por exemplo, o meu visual. Alguns devem ter notado este projeto de bigode e barba, tudo meio ralinho ainda, mas era um desejo de décadas. Meu pai sempre dizia, 70, se não der, 60. Meu nome é Armando Fantini, sou especialista em provocar sensações inesquecíveis, levando alegria, prazer, diversão e entretenimento, com soluções inteligentes na área da inclusão social. E você, quem é? Nasceu e o que veio fazer ao mundo? Pois bem, você não veio por acaso. Uma razão tem, e uma missão também. Uma coisa é certeza, você veio ao mundo fruto do amor. Isso já é uma grande vitória, você não pode negar. Se ainda não havia pensado nisso, aproveite esta mensagem mais do que nunca. Pare, pense, reflita e chegará a algumas conclusões interessantes. Sabe quem tem sucesso de verdade? Quem tem um projeto de vida. Isso é que é, na realidade, ser feliz, independente de status, poder e patrimônio. Você tem de ter um propósito, uma missão, e pode, ou melhor, deve deixar um legado, pessoal e profissional. Para isso, você tem que ser íntegro, diferente, pensar e agir fora do quadrado. Pois é, gente, agir fora do quadrado é o seguinte: você nasceu único, autêntico, original, livre e apto a fazer o bem. E certamente você é do bem. Pensa diferente, tem soluções inteligentes, cria coisas novas e úteis. Você é um dos que tem todas as condições de mudar e criar novas regras para um mundo melhor. Acredite em você, em sua energia, deixe o seu eu falar mais alto. Então, mais do que nunca, agora ainda é o momento da escolha, da decisão. Afinal, você, além de estar vivo, está assistindo a essa story. Enquanto uns estão desmotivados, cabisbaixos, sem rumo, você está motivado, bem informado, saudável e feliz. Não seja mais uma cópia, você nasceu para ser você. Único, autêntico, original, criativo, útil, natural, radiante. Só sendo assim você vai se inspirar e inspirar outras pessoas ao seu redor. E à distância também, como estou fazendo neste momento. Suas ideias serão apreciadas, aceitas, usadas, até copiadas, não faz mal. O que realmente importa é que todas serão úteis para a humanidade. Você será o protagonista. Ao invés de achar que tudo é impossível, difícil, inalcançável, o mundo precisa que você seja você. O mundo precisa de poesia na prática. Seja especialista na sua área ou mude para outra, que se sinta mais à vontade. Crie soluções inteligentes. Deixe o seu legado. Tesouro só acha quem cava. Este é o meu manifesto. E o seu? Qual seria?
Vou falar hoje sobre combolói. Trem é esse, como diz o mineiro, né? Combolói é uma peça grega, eles consideram um brinquedo. É similar a um terço, tá aqui, similar a um terço. Só que não é um terço, tá? Não tem esse crucifixo. Então, combolói é isso aqui. Parecido com um rosário, mas não é para oração, ela não tem a finalidade de oração. É uma peça que ela é composta, pode ser composta de 14 a 28 peças ou contas, como eles falam, dependendo do tamanho das peças. E são unidas por um cordão, tá? Que pode ser de plástico, pode ser de pano, ou seja. E é uma peça anti-estresse, tá? Usada no dia a dia pelos gregos e pelos árabes, porque mantém as mãos ocupadas. Então você pode ir trocando de mão, ela faz um barulhinho legal. Você pode também auto-se massagear. Auto-se massagear? É, auto-massagear. Fazendo o seguinte, ó, você vai apertando cada peça com o dedo. Não precisa ser na sequência, pode ser qualquer peça. Isso daí, pesquisas médicas comprovam que massagem feita nas extremidades do corpo, ou seja, nas mãos, na cabeça e nos pés, estão mais relaxantes. E nesse caso, na ponta dos dedos, é uma das formas. Este é o meu combolói. Ele é feito com resina de pinheiro e tem 14 peças cilíndricas, tá? Na cor âmbar. As contas podem ser feitas de diversas coisas, com sementes, de madeira, de cristal, de cerâmica, em alguns casos com pedras semi-preciosas e até diamantes, mas não é o caso de fazer de diamante, né, gente? A não ser que você tenha muito dinheiro. Portanto, gente, mãos à obra. Um detalhe, lave as mãos primeiro, ok? Você vai se apaixonar, relaxar e desestressar. E você pode construir um combolói em casa, ou você pode ir no Google, na internet e comprar via essas empresas de entrega. Então, esse foi mais um vídeo e mais uma curiosidade para vocês. Então, este é combolói. Então, gente, ontem eu fiz uma brincadeira com um amigo meu para testar, né, para ver se funcionava, e é muito legal. Eu estou em casa, confinado. Aliás, é melhor ficar em casa confinado do que no hospital internado, certo? Vocês concordam comigo? Então vamos lá. De casa, eu fiz o seguinte, eu liguei para um amigo meu de Bauru. Eu moro no Guarujá, daqui até Bauru tem, sei lá, 300 e poucos quilômetros. Liguei para ele e falei assim, ô Chico, eu tô aqui na portaria do seu condomínio, os seguranças não deixaram eu entrar, o que que eu faço? Aí ele falou, Armando, que negócio é esse? Você tá aí, você veio de carro até aqui, cara, você não pode sair de casa, você tá na faixa de risco, etc. Eu falei, não, eu tô aqui, e aí? Ele falou, não, eu vou até aí para liberar. Eu falei, não, calma, Chico, é o seguinte, Chico, isso é uma brincadeira, eu estou no Google Earth, Earth é Terra, planeta. Então, gente, veja bem, fazendo uma brincadeira com seus amigos, entra no Google Earth e aparece o mapa do mundo, digite o seu endereço, e fazendo isso, você navega, você anda pelas ruas e pelas estradas para qualquer lugar do mundo, tá? Como se você estivesse andando mesmo. O Google tem esse aplicativo, né? Esse projeto, esse software, e é muito legal, porque aí você pode visitar todos os seus amigos e parentes em qualquer lugar do mundo. E aí você faz aquela pegadinha, você liga para eles e fala, olha, eu tô aqui na sua porta, por que você não me atende? Coisa parecida. E aí você chega, na verdade, você chega até a casa dele mesmo, você vê até a fachada da casa, a fachada do prédio, etc. É muito legal. Se você não conhece, entra no Google Earth. Earth é E-A-R-T-H, Google Earth. E lá você vai digitar o seu endereço e desse seu endereço você vai caminhando, você vai andando, como se fosse até de carro, por qualquer lugar. Você pega a rua que você te der na telha, etc. e chega onde você quiser. Então, essa é uma brincadeira, essa é uma pegadinha que pode divertir as pessoas, tá? Não deixa de ser um game, um videogame. Então, essa é a nova dica. Mas calma aí, gente, é pra ficar em casa, tá? É virtual isso daí, pra fazer de casa isso. Então, espero que você tenha gostado da dica. Livros digitais que eu tenho publicado. São 5 livros digitais, 5 obras diferentes. Elas abordam aventuras, poemas românticos, documentários, experiências do dia a dia, e você vai se identificar e se emocionar. Eu garanto isso para vocês. Na leitura você viaja no tempo e no espaço. 4 desses livros eu vivi essa experiência na pele, os momentos de todos eles. Por isso eu resolvi escrevê-los. É uma chance, inclusive, de você me conhecer melhor como pessoa, além de empresário. O primeiro livro se chama O Parque, esse livro aqui, que ele fala sobre um encontro inesperado de 2 pessoas, não se conheciam e vivem uma aventura e acham uma solução para um problema que os dois tinham diferentes. Você vai ser bem
Olha só, é bem o que está acontecendo hoje. O segundo livro chama-se aqui, Em Suas Mãos, Em Nossas Mãos, Em Boas Mãos. Também é um livro sobre responsabilidade social que eu fiz junto com alunos de um colégio de São José do Rio Preto. São entrevistas com pessoas que estão internadas num asilo. Então são histórias, experiências de vida dessas pessoas. E nada como a gente ouvir experiências de vida de pessoas mais idosas. O terceiro livro, sempre igual, sempre diferente. Esse é uma coletânea de poemas feitas por mim durante umas fases da minha vida. Fases alegres, fases tristes, fases de depressão, fases de euforia, fases de aventuras. É um livro de poemas. Tem muito poema bacana aqui, poemas românticos, e são histórias reais, gente. É como se fosse meu diário. Recentemente eu publiquei mais 2 livros, que foram livros de depoimentos de pessoas com deficiências que usaram os meus produtos. Muito rico, realmente muito rico. Portanto, gente, esses e-books, esses livros digitais são gratuitos. Basta entrar no nosso site Refresh Brasil, com Z, brasilcomz.com.br, que vocês vão realmente gostar. Eu garanto para vocês, ok? Hoje eu vou lançar um desafio para vocês. Como escrever um livro? Sim, você é capaz de escrever um livro. E eu vou dar umas dicas, que foi assim que eu comecei. Eu fiz um curso e acabei escrevendo um livro. Então, o desafio. Você já deve ter vencido na sua vida vários desafios. Então, vença mais um. É mais uma atividade que você pode fazer dentro de casa, dentro de toda essa situação dessa pandemia. Então, vamos lá. É divertido, tá bom? E é uma proposta para a gente passar essa quarentena. Então, vamos lá para as dicas. O título do livro eu vou sugerir só no final dessa fala, tá bom? Mas você pode dar o título que você quiser. Comece um livro como sendo um diário, ou seja, anota tudo que você está fazendo, tudo, mas tudo mesmo, tá? Tipo aquele exame que a gente faz o Holter, ou se não o mapa, né? Que é a pressão arterial, que você tem que anotar tudo que você faz. Tá? Faz isso como sendo uma obra para você agora. Afinal, se você pensar bem, muita coisa mudou. O que você fazia no dia a dia, talvez você esteja fazendo de forma diferente agora. Mas vamos lá. Comece a anotar tudo que você está fazendo. Lavar e enxugar louça. É isso mesmo, isso é chato, né? Mas a gente tá tendo que fazer. Fazer a limpeza da casa. Caramba, como acumula pó. E a gente não se dava conta disso. Cozinhar. Como é gostoso cozinhar, gente. Inventar coisa, tal. De vez em quando sai meio amargo, assim, meio salgado, meio doce. Mas a gente vai se acostumando. Conversar com a família, gente. Conversar com filho, esposa, pai, irmãos, avó, avô, tal. Até pelo vizinho por cima do muro, entendeu? Bom, vamos lá. Ligar para familiares e amigos, aqueles que estão longe, ligar para eles, entendeu? Ou viajar até a casa deles, como eu falei num dos vídeos anteriores, através da internet, do Google Earth. Filosofar. Como tem coisa que eu nunca tinha pensado antes, gente. Como é bom filosofar, tá? Ler livro, tá? Escolher ser protagonista das histórias que a gente lê, seja de aventura, de amor, de qualquer uma. Ver filme, mas só os que se transmitem positividade, tá? Show negatividade nessa hora. Descobrir coisas que estão ao seu redor, mas que você nunca tinha notado antes. E elas sempre estiveram lá. Isso é incrível, gente. Olha só, isso acontece inclusive com familiares, né? Com pessoas da mesma casa. Brincar com animais de estimação, gente. Eles não transmitem os vírus. E tem uma ciência que estuda esse contato com os animais, que vai ser uma das próximas stories que eu vou falar. Isso é muito interessante. Vai se chamar Senciência. Aliás, se chama Senciência. Mas vamos lá, rapidamente. Praticar o ócio criativo. O que é isso? Ócio criativo. Você terá ideias que nunca você imaginou ter tido antes. Bom, enfim, começa a fazer seu diário. Fiz um dia isso, sem estar em crise, tá? E deu muito certo. E foi assim que eu escrevi 5 livros que eu já tive a oportunidade de falar para vocês. Muito bem. Lembrei de um provérbio popular. O homem, para ser realizado, tem que fazer pelo menos 3 coisas na vida: plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Para você, qual que está faltando? E se alguém já fez as 3, ótimo, faz tudo novamente, tá bom? Realize-se mais ainda. Bom, vamos lá. Sugestão do título do livro que eu prometi lá no começo. Eu daria o seguinte título: Vivi e Venci. Sugestivo, né, gente? Bem para essa época. Mas dê o título que você quiser, que você achar melhor, que você sentir melhor, ok? Então, mãos à obra.
Hoje eu vou falar sobre senciência. Senciência é a capacidade dos seres animais de sentir sensações e sentimentos de forma consciente. Olha lá, gente. Em outras palavras, é a capacidade dos animais terem percepções conscientes do que acontece com eles e o que os rodeia, seja positivamente, como bem-estar, como alegria, prazer, felicidade, satisfação, ou negativamente, como dor, sofrimento, estresse, etc. Para vocês terem uma ideia, eu estou consultando aqui a internet, ninguém discorda, diz aqui, que tal característica não é privilégio do ser humano, mas de todos os animais. E assim, estudos mundiais, inclusive no Brasil, tramitam projeto de lei no Senado Federal que visa incluir no Código Civil, parágrafo, artigo, etc., que animais não serão mais considerados como coisas. Prova disso, gente, é a proliferação dos pet shops e da profissão de veterinário, inclusive, entendeu? Então, essa é mais uma curiosidade, muita gente já devia saber disso, mas muita gente também não deveria saber. Então, essa é a minha colaboração de hoje para vocês em passar essa informação de que se você tem um animal, seja ele qual for, tá? Você pode ter certeza que ele te entende, gente. A gente só não conseguiu ainda falar a mesma língua, mas através de gestos, atitudes, amor, carinho, eles conseguem entender. Aliás, tem uma coisa chamada mimetismo. Mimetismo é quando você começa a se parecer fisicamente com o animal. Calma lá, mas isso pode ser um assunto de uma futura story que eu vou contar também, tá bom, gente? Mais um obrigado pela atenção e curtam esse vídeo aí. Muito bem, preste atenção. A pedra. O distraído nela tropeçou. Era uma armadilha. O pedreiro a misturou e dela fez sua casa. O engenheiro a espalhou. Assim se formou uma estrada. O camponês a encontrou. Usou-a para descansar. O guerreiro a atirou. Usou-a como uma arma mortal. A criança a ajuntou, surgiu uma brincadeira divertida. A história a consagrou, com ela Davi venceu Golias. O artista a esculpiu, dela Michelangelo fez uma bela escultura. O mar a desgastou, transformando-a em areias finas das praias. Ou seja, gente, se você encontrar um obstáculo, se você encontrar uma pedra no caminho que impeça a sua caminhada, transforme-a numa coisa útil, transforme-a num salto para uma experiência diferente. E o título é Daqui a 100 anos. E o tema vai ser o que você vai deixar como legado, tá, na sua vida. Eu vou me permitir ler esse poema, essa mensagem, e preste bastante atenção, porque o final é realmente impactante. Muito bem, daqui a 100 anos, a nossa conta bancária não terá mais nenhum valor. Daqui a 100 anos, a nossa casa não terá mais a mesma beleza. Daqui a 100 anos, a nossa roupa estará ultrapassada ou nem existirá mais. Mas daqui a 100 anos, a nossa existência terá tido sentido se hoje nós formos importantes na vida de nossos semelhantes. A maior prova disso, gente, foi Jesus Cristo, que não tinha nenhum patrimônio material, nenhuma propriedade, mas já ajudava as pessoas com palavras, atitudes e amor. Por isso é que a Bíblia é a palavra de Deus. Tem a palavra. Você sabe quando o mel é puro ou falso? Não há dúvidas de que o mel sempre foi um medicamento natural contra doenças. E agora as pessoas que não usavam estão querendo usar a todo custo. Tá tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso, até que começam a aparecer as falsificações. Uma pena. Mas esteja esperto, seja inteligente e preste atenção. Então lá vão dicas super importantes para se checar se o mel é verdadeiro, falso, impuro ou adulterado. Então,
E a olho nu, só quem conhece muito é que vai notar. É como o vinho, né? Um enólogo consegue notar se um vinho é bom ou ruim. Mas vamos lá com as dicas, porque eu acredito que muitas das pessoas que estão assistindo a essa story não conhecem. Mas eu vou lhes ensinar 6 técnicas, tá? Que você pode aplicar qualquer uma delas e que vão te ajudar a descobrir com 100% de certeza, aliás. Vamos lá. Rótulo. Quer dizer, dica número 1, rótulo. Veja se tem marca e relação dos ingredientes. Se não aparecer nenhum aditivo na relação, ele é puro. Atenção, melaço de cana como aditivo é mel adulterado. 2. Copo de vidro. Em um copo com água, despeje uma colher de mel. Se for falso, vai se misturar com a água, porque tem melaço de cana. Mas se a quantidade de mel despejada da colher descer até o fundo, sem se desfazer e não se misturar com a água, o mel é puro. Teste número 3. Teste do fogo. Pegue um cotonete de algodão e a ponta dele vai ser um pavio. E mergulhe a ponta do cotonete no mel. Tente acender com um isqueiro. Se acender de imediato, o mel é 100% puro. Se demorar, é porque o mel está misturado com água. Portanto, é adulterado. Quarto teste. Teste da absorção. Pinga algumas gotas de mel em um papel mata-borrão, aquele bem poroso. Se o mel for absorvido e penetrar no papel, o mel é falso. Se não tiver papel borrão, derrame algumas gotas de mel em um pano branco e em seguida lave o pano. Se o pano ficar manchado, é bem provável que o mel não seja puro. Quinto teste. Teste da mistura. Misture partes iguais de mel e uma bebida forte. Cachaça, pinga, uísque, conhaque, vodka. Mexa bem. O mel 100% puro vai se assentar no fundo. O mel falso vai deixar a mistura leitosa. Teste do iodo. Misture uma colher de mel com uma colher de água. Mexa bem. Pingue 3 gotas de solução de iodo 2%, à venda em qualquer farmácia. Se a cor mudar para mais escura, é porque tem amido no mel. Portanto, não é puro. Tenho certeza que qualquer um desses 6 testes, essas 6 dicas, vai te ajudar a ver se o mel é puro ou não. Afinal, o mel é uma beleza, quando puro. Espero que tenha contribuído e tome mel. Eu tomo todos os dias mel, inclusive com própolis também. Na cultura oriental, os pés são utilizados para receber a massagem, pois passam neles os principais meridianos de energia, que são os caminhos por onde a energia vital circula. Além disso, os reflexos nos pés são estimulados naturalmente quando permanecemos em pé ou caminhamos, promovendo equilíbrio energético e fisiológico. Através da pressão nos pés, era possível identificar disfunções futuras, segundo a sensibilidade de cada ponto. Corrigir disfunções do corpo é uma terapia complementar aos tratamentos diversos de saúde e equilibrar o indivíduo para manter a saúde e o bem-estar. Com a prática frequente da reflexologia, é possível reequilibrar as energias que circulam pelo corpo, reduzindo as tensões, provocando relaxamento, melhorando a circulação sanguínea e dissolvendo cristais de cálcio e ácido úrico depositados nas articulações dos pés. Reflexologia podal é a técnica de massagem que utiliza a pressão em determinados pontos dos pés, desde o dedão até o calcanhar, aos quais correspondem a regiões e órgãos do corpo humano. Gente, todos os órgãos do corpo humano estão em pontos, definidos na reflexologia dos pés. De acordo com o grau de desconforto experimentado nos pontos trabalhados pela pressão dos dedos, das mãos nos pés, é possível perceber quais partes do organismo registram algum desequilíbrio. A palavra reflexo significa que no pé há pontos associados a todos os órgãos do corpo. Bom, para você ter uma ideia, eu faço esse tipo de terapia, mas tipo assim, bem caseira, com a minha filha, Lara, e ela adora. Toda vez que eu encontro a minha filha, que hoje já tem 32, 33 anos, a primeira coisa que ela faz quando a gente se encontra é tirar o sapato, tirar o chinelo e dar os pés para mim apontar, pressionar alguns pontos. E é muito legal.
É o seguinte, gente, aconteceu uma coisa muito estranha e eu quero compartilhar com vocês. Eu estou na quarentena, seguindo rigorosamente aí as recomendações médicas. Estou dando uma caminhada porque meu bairro aqui é de ruas de terra, em frente à Mata Atlântica, etc. E não tem realmente ninguém nas ruas. É o seguinte, eu estou fazendo a refeição em casa, tipo básico, arroz, feijão, ovo, batata, banana e farofa, ou se não, um espaguete. Mas anteontem eu fui para a cozinha e comecei a preparar o almoço, só que eu sou apaixonado por azeitona, tanto preta quanto verde. E enquanto eu estava preparando a comida, eu peguei uma azeitona e coloquei na boca. Mas não contente com uma azeitona na boca, eu coloquei a segunda. E também não contente com a segunda, porque egoísmo é coisa complicada, eu coloquei a terceira azeitona na boca preparando a comida. Mas eu estava com um pouco de pressa, porque eu queria voltar para fazer as stories. E aí, gente, nessa de passa uma azeitona para cá, passa uma azeitona para lá, uma para o lado direito, para o lado esquerdo, para o fundo, para frente e tal, eu escutei um tac. Esse tac foi um rompimento, uma quebra de um dente. Aqui, gente. Eu, não satisfeito em pegar a carne da azeitona, que é aquela parte mole, eu comecei a raspar o caroço de uma delas, tá? Para tirar aquela carninha que fica grudada no caroço. E foi isso que aconteceu, quebrou o dente. Quebrou o dente. Aí eu falei, meu Deus do céu, e agora? Aí eu fui no espelho me olhar, mas eu rachei de rir, gente. Eu comecei a rir, mas ri da situação. Aí eu falei, caramba, e agora? Eu tô fazendo stories na internet, e agora como é que eu vou fazer para sair dessa? Aí imediatamente me veio algumas recordações. Um filme americano chamado Em Busca da Felicidade, onde vocês têm que assistir esse filme, é muito legal mesmo. E aí veio imediatamente uma outra recordação, essa brasileira e essa de uma pessoa que eu faço cursos via internet todos os dias praticamente. É o Pedro Superti, do Fator X. Então eu lembro que ele estava fazendo uma série de Magic Mornings todo dia às 6 horas da manhã. E um belo dia ele apareceu no vídeo com o fundo todo branco e deitado numa cama. Não só eu, mas todo mundo estranhou. Aí ele falou, gente, não estranhei não, acontece o seguinte, ontem eu tive uma crise de pedra no rim e eu tive que vir para o hospital de madrugada e tomar uns analgésicos, etc. E só que é o seguinte, eu tenho um compromisso com vocês. Olha só, gente, como empresário ele falou, eu tenho um compromisso com vocês de levar informação todos os dias com essa série. Então eu estou no hospital, aí ele mostrou com a selfie, sabe, as veias cheio de agulha, mostrou o aparelho lá de eletrocardiograma do lado, mostrou a maca, mostrou o quarto. Gente, isso mudou, sabe, o conceito que a gente tinha só do empresário Pedro Superti, mas da pessoa Pedro Superti. E foi isso que eu lembrei. Falei, gente, não é um dente, um pedaço de dente que vai impedir de eu passar para vocês, de continuar passando para vocês informações. Eu não estou concorrendo, eu já disse lá no começo, a nenhum concurso de modelo nem de estética. O menos importante aí é esse dente quebrado, que acho que se eu não tivesse falado, vocês não teriam nem notado. Mas é isso daí, isso que eu chamo, gente, superação. Por quê? Aconteceu uma coisa ruim e imediatamente eu vi uma solução para aquilo. Qual foi a solução? Continuar a vida, ok? Falar a verdade acima de tudo, ok? E continuar a vida. E citando algumas experiências. Portanto, gente, todo esse caos que a gente está passando, toda essa experiência, né? Inédita que a gente está passando, fazendo com que as pessoas achem soluções para a crise. Muitas pessoas estão achando novas formas de trabalho, novas formas de solução de problemas. E eu também me incluo nesse rol. Portanto, gente, vamos à frente e com garra, com determinação, com bastante responsabilidade e com comprometimento com o cliente. Afinal, nós empresários deveríamos fazer um juramento, que é prestar os serviços, seja qual for a condição. Que essa é a nossa missão, ok?
Em razão de todo esse pandemônio universal, lembrei de uma fábula famosa da história. Houve um rei muito querido pelas coisas que ele fazia pelo povo durante décadas. De repente, um dia o reino foi atingido pela seca, pela falta de alimentos, por roubos, brigas e principalmente por doenças. Como o rei não conseguia controlar a situação, o povo esqueceu de tudo de bom que até o momento tinha usufruído e passou a criticá-lo e a se revoltar por soluções imediatas e começaram a querer destituí-lo do poder. Mas os críticos e o povo também não tinham a solução para o problema. Então o rei a todo custo tentava convencer o povo que aquilo também era uma novidade para ele e que estava tentando de tudo para achar uma solução. Mas tinha que ser rápido, pois o povo estava impaciente e também não apresentava nenhuma ideia. Lembrou do seu mais fiel amigo de infância, um jovem criativo e que por muitas vezes o tinha ajudado. Conseguiu achar este amigo que continuava humilde e sábio e tornou-se famoso pelas soluções que encontrava. Convidou-o a ir ao palácio e explicou a ele o problema. Imediatamente, o amigo do rei deu-lhe esperanças, pois sabia de uma caixa misteriosa e que dentro havia uma fórmula com poderes especiais e que seria a solução para o problema do reino. Mas para isso precisava viajar urgente e sem destino para achar dessa caixa. A ideia foi aprovada imediatamente pelo rei e todos os recursos humanos, como soldados, animais, como cavalos e materiais como alimentação para a viagem, foram fornecidos para que a caixa salvadora fosse achada o mais rápido possível. Iniciou-se a missão de busca e a jornada durou algumas semanas, pois o único indício era que dessa caixa só poderia ser encontrada em uma caverna. Finalmente, após algum tempo, no interior de uma das dezenas das cavernas visitadas na viagem, encontrou-se uma caixa muito bem conservada e protegida, imediatamente identificada pela forma e formato e o peso como sendo a que estavam à procura. O amigo voltou rapidamente para o palácio e entregou a caixa ao rei, ainda intacta e lacrada, porém um pouco empoeirada pela longa viagem de volta ao reino. O rei cuidadosamente colocou-a sobre uma mesa de mármore branco no alto das escadarias da entrada do palácio, com o povo curioso esperando pelo que iria acontecer. O rei, otimista, acreditando no destino promissor, começou a abri-la com habilidade e todo cuidado na frente do povo, que até tempos atrás sempre o havia apoiado. Ao levantar a tampa da caixa, deparou-se com uma simples medalha, porém reluzente, brilhante, limpa, mas misteriosa. Surpreso, ao não ver mais nada, falou bem baixinho para o amigo que estava ao seu lado. Só isso? Parece tão comum. Mas a curiosidade o fez manuseá-la e percebeu que era formada por duas partes e uma trava. Ao abri-la, viu que no interior estava muito bem lapidada e visível duas palavras. Duas palavras que, pronunciadas com fé, crença e determinação, faria mudar tudo. E tudo voltava ao normal. E, seguindo a sua intuição, foi o que fez. Pronunciou as duas palavras fervorosamente ao povo curioso que o assistia com os olhos arregalados. Ao final do pronunciamento das duas palavras, internamente seu corpo reagiu, renovando a esperança, a energia, o otimismo, a autoestima, e segundos após, o povo reagiu também positivamente, levantando os braços e repetindo com o mesmo vigor as duas palavras escritas na medalha e pronunciadas pelo rei. O reino voltou a ser promissor, com colheita, alimentos em abundância e tudo o que antes fazia o povo feliz. Fiel à tradição, devolveu a medalha ao amigo para que ele a colocasse de volta exatamente na caverna onde a havia encontrado. Mas antes, abriu novamente a medalha, a caixa, aliás, viu a medalha e com o olhar fixo nas palavras, pronunciou-as novamente, mas agora bem baixinho e pausadamente, para que somente sua alma ouvisse e gravasse para nunca mais esquecer. E estava escrito: tudo passa. Moral da história: jamais desista dos seus sonhos e dos seus projetos. Confie na sua intuição e no seu propósito de vida. Esteja preparado para enfrentar as piores fases que a vida lhe reserva, pessoal ou profissional. E se você viu alguma semelhança dessa história com o que o mundo enfrenta atualmente, pode ter certeza que as duas palavras continuam escritas no interior da medalha, guardadas em uma caixa em alguma caverna. Ache-a
e pronuncia as palavras de esperança, você também. Tudo passa. O que está alimentando sua mente hoje? Interessante, não é mesmo? Eu vou falar sobre uma história de um ritual indígena que vem muito a calhar nesse caso. Vocês devem saber que as tribos indígenas, eles têm um ritual todo fim de tarde e começo de noite. Eles se reúnem em volta de uma fogueira para os mais velhos, os indígenas mais velhos, contarem aos mais jovens experiências de vida. E num desses momentos, num desses dias, um índiozinho, né, filho de um indígena, perguntou ao pai, né, solicitou ao pai para contar uma história sobre lobos. Aí o pai falou, pô, legal, filho, eu vou te contar então a história de dois lobos, que é uma batalha entre dois lobos. Aí o índiozinho ficou bastante interessado. Aí o pai continuou, filho, dentro de nós habitam dois lobos. Um lobo que é mau, que ele é briguento, desonesto, traidor, prepotente, sem amigos, solitário, triste e pessimista. E tem um outro lobo, que é o lobo bom, que é parceiro, que é justo, que é humilde, que é alegre, que é bom caçador, que tem boas amizades, que é cortês e otimista. E é uma batalha entre eles. Aí o índiozinho pergunta pro pai, pai, e quem é que ganha essa batalha? Aí o pai respondeu, aquele que você alimenta mais. Olha só, gente, transporte essa história para os dias de hoje, para essa situação que nós estamos vivendo hoje em termos de negócios. E você vai ver que tem muito a ver. Hoje o tema é como aproveitar sua experiência em tempos de crise. Essa história conta-se que aconteceu no Canadá, nas florestas do Canadá, nas matas do Canadá, onde havia um lenhador muito famoso. Era um senhor de idade e muito famoso pelo seu trabalho no corte de árvores da floresta. E um belo dia surgiu um rapaz novo, com todo o vigor e energia na cidade, e soube desse velho lenhador, da fama desse velho lenhador. E esse jovem teve a ideia de desafiá-lo para um duelo, né, de corte de árvores, porque o jovem queria ser o novo ídolo, né, o novo lenhador famoso da cidade. E ele fez esse desafio e o velho lenhador soube dessa notícia que correu pela cidade e topou o desafio. Então eles marcaram para um dia do mês, numa área da floresta onde tinha bastante árvores e com um juiz e uma plateia para servir de testemunha, que eram os habitantes da cidade. Então determinou-se duas áreas, né, de glebas, de árvores, e em cada gleba atuaria um dos participantes. O jovem que desafiou o velho lenhador, que queria o título de melhor lenhador, e o velho, né, o senhor idoso, que já era famoso na cidade. Muito bem, estipulou-se o tempo de 1 hora para o corte das árvores. Então cada um pegou seu machado e deu-se o início da prova. Do lado do jovem, tá, ouvia-se as machadadas rápidas e frenéticas do corte das árvores. Então era pá, 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 pá. Então assim um som que tinha continuidade, né? Ele não parava. Enquanto que do lado do velho lenhador, escutava-se, ouvia-se machadadas compassadas e de vez em quando paradas, estratégicas. Então era tipo assim, tá, tá, tá. Aí dava-se um tempo, aí começava de novo, tá, tá, tá. Bom, muito bem. Ao final de 1 hora, o juiz encerrou a prova e fez a contagem das árvores, né, dos troncos cortados. Para a surpresa, né, do jovem, o velho lenhador ganhou. Mas como assim? Ele falou, poxa, mas eu não parava de dar machadada nas árvores? Como é que a quantidade de árvores cortadas pelo velho lenhador foi bem maior que a minha? Qual foi o segredo? Aí o velho lenhador falou assim, é que eu parava para afiar o meu machado. Ou seja, o corte com o machado afiado era muito mais preciso e era muito mais útil do que as machadadas do jovem que não se preocupou em afiar o machado. Chegou uma hora que o machado começou a ficar cego. Então, gente, transfira essa experiência, essa história
para o que está acontecendo hoje no seu negócio. Não é interessante, de repente, usar essa parada estratégica para afiar o seu machado? Pense bem. Bom, hoje, como vocês veem, eu estou num ambiente diferente, não estou lá no meu estúdio em casa, resolvi vir aqui para a natureza, para pegar um pouco de energia, porque vai ser uma história diferente. Eu não vou falar sobre trabalho, eu não vou falar sobre as minhas histórias, sobre as minhas experiências, eu resolvi vir para esse local para falar com o coração. Algumas pessoas comentaram, né, no Facebook, nossa, Armando, você está recebendo muitas poucas curtidas e comentários nas suas stories. Gente, eu quero, na verdade, qualidade e não quantidade. Então, as pessoas que estão curtindo e que estão comentando, é porque elas estão entendendo o espírito da coisa, entendeu? Estão entendendo que eu quero levar mensagens positivas para as pessoas e não mensagens negativas. Eu, desde o começo, eu me propus a levar esperança e não levar pânico. Vocês entendem? Então, a minha avó já dizia, né? Uns gostam dos olhos, outros gostam da ramela, que é aquela sujeirinha que tem aqui no olho. Então, gente, esse é o meu objetivo, é continuar levando para vocês, para as pessoas que entendem, mensagens positivas, mensagens de esperança, notícias boas. Esse momento, inclusive hoje é Páscoa, é um momento de reflexão. Se você for ver na história da humanidade, vocês vão ver que nessa época de Páscoa é uma época de renascimento, da pessoa pensar, da pessoa selecionar aquilo que ela vai querer daqui para frente na vida, fazer uma retrospectiva do que já passou. É isso que eu estou fazendo, até por isso que eu vim aqui hoje nessa praça, perto de casa, sem aglomeração, para passar essa mensagem para vocês. Então, eu não estou preocupado com o número de curtidas, com o número de comentários, com compartilhamentos. Eu estou esperançoso de que as pessoas que estão curtindo, comentando e compartilhando, estão entendendo a minha mensagem. É isso. Porque chega de notícia ruim, recomendação da pandemia, tal, tá cheio disso daí em rádio, televisão, sabe? Cheio de gente desesperançosa, tá? Que infelizmente é o que mais tem. Eu procurei ficar do lado das pessoas que têm esperança, que têm pensamentos positivos e que enxergam um futuro brilhante pela frente, ok? Essa é a minha mensagem. Um grande beijo para todos vocês. Abraço. Hoje a live é sobre o poder do número 3. Gente, lives e stories não são mais novidades hoje, nos últimos tempos. Novidades são dicas e mensagens úteis. Vou falar hoje do poder do número 3 nas nossas vidas. Você talvez nunca tenha pensado nisso, certo? Mas já fez um montão de vezes isso. Tenho certeza que em todas as vezes foram momentos importantíssimos da sua vida, de decisão, de escolhas, de reflexão e até de sobrevivência. Vamos lá, e se você já se interessou até aqui, espere até o final que vai ter uma surpresa. Eu vou provar tudo o que eu estou dizendo e depois você tira suas próprias conclusões. Você vai ver. Curioso? Vamos em frente rapidinho e com atenção. Um grande exemplo é a contagem de até 3 até fazer algo. Tipo, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3 e partimos para a ação. Mas o que eu quero provar é muito mais do que isso. São os 3 minutinhos que você tem que dar a você mesmo para outras coisas mais profundas e que, se você superar sua impaciência, verá os resultados positivos e ficará até por horas contemplando o sucesso, muito mais do que os 3 minutinhos iniciais. Tente, por exemplo, nos primeiros 3 minutos de cada coisa, por exemplo, ouvir uma música, aprender a cozinhar, apreciar as estrelas, fazer uma oração ao deitar, se espreguiçar ao levantar, apresentar-se a alguém, dialogar com os filhos, discutir uma relação, começar a ler um livro, acariciar um animal, dirigir com prudência, iniciar um trabalho ou atividade diferente, conter o ímpeto de uma discussão acalorada, escrever uma carta, declarar-se a sua parceira ou parceiro, respirar profundamente e, nos dias de hoje, ficar em casa. Portanto, como você ficou comigo por esses primeiros 3 minutos, agora mãos à obra. Ah, pessoal, tudo certo por aí? Espero que sim.
A intenção das mensagens não é só levar as melhores informações, é entrar para a história, é deixar um legado. São informações úteis, fora do quadrado, longe da mesmice do dia a dia. Cada um de nós nasceu único, autêntico, original, livre e apto a fazer o bem, a criar novas regras para um mundo melhor. Acreditar em você, no seu talento e na sua energia é fazer que o seu eu fale mais alto. Não queira ser mais uma cópia. Você nasceu para ser você, verdadeiro, criativo, útil, radiante e iluminado. Portanto, se faz bem para mim, por que não para você também? São mensagens que, se ouvidas com atenção, entendidas, analisadas e aceitas, devem ser praticadas. São dicas úteis para você também deixar o seu legado. E lembre-se, tesouro só acha quem cava. Ah, tudo bem? Que bom que você assistiu às 15 Stories, com dicas, informações e curiosidades interessantes. Agora é aplicar isso daí no dia a dia. Você vai ver que vai fazer uma diferença. Então, até a próxima!